A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Eu tô com interesse de fazer os vídeos aí. Não sei se vai dar tempo hoje de fazer todos, né? Mas de estudo bíblico de várias cartas, né? Da Bíblia, né? E depois ir pro Antigo Testamento, né? Dá um tempo de embasar meu vídeo com o vídeo de outros, né? Não que eu não possa fazer alguns vídeos embasados com de outros, mas eu quero me dedicar agora um pouquinho mais nos estudos da palavra, né? E aí, não sei se vai dar tempo. Hoje eu vou tentar alguns, né? Hoje vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, senão o vídeo fica longo. Vai ser 2 vídeos, tá, irmãos? Porque é longo, né? Um vídeo só acho que não vai dar. Vai dar conta. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, fui enviado pelo Messias, Jesus, numa missão especial, planejada pelo próprio Deus. Escrevo à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a província da Acaia. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam de vocês. Timóteo, que alguns de vocês conhecem e confiam, está comigo nesta saudação. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias. Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos... Aí, ó. Uma das consequências de sofrermos é de seguir Jesus. Jesus sofreu por nós, os apóstolos sofreram. E muitos não querem por causa disso, que vai passar... Porque assim, a verdade, ela dói, mas cura. Entendeu? Mas muitos querem o alívio só. Ela quer o analgésico, que só alivia a dor, mas ela não quer ser curada. Então, por isso que muitos usam drogas, bebem, para anestesiar a dor. Mas não quer ir para a verdade, porque a verdade dói, mas ela cura. É igual uma cirurgia. Você vai ficar curado. Os remédios só vai aliviar, mas ele não vai te curar, né? Completamente, dependendo do remédio. Para tomar a injeção para ser curado, a injeção dói, mas ela cura. Entendeu? É a mesma assim a palavra. Recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, e para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Vou voltar aqui que travou aqui. Como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, e para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa.
e Ele fará tudo de novo. Os resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo, posso ver os rostos da comunidade erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo isso com a consciência e a fé intactas e podemos encarar o mundo. Mais importante, estar de cabeça erguida diante de vocês. Mas isso não foi resultado de manobras da nossa parte. Foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Não tentem ler nas entrelinhas, nem procurem alguma mensagem subliminar na carta. Estamos falando a verdade, de modo claro e sem rodeios, na esperança de que vocês vejam o quadro todo tão bem como já viram alguns detalhes. Queremos que vocês se orgulhem de nós, tanto quanto nos orgulhamos de vocês quando estamos juntos perante o Senhor Jesus. Certo da boa acolhida por parte de vocês, eu havia planejado 2 visitas. Passar aí a caminho da província da Macedônia e outra vez na viagem de retorno. Então, poderíamos fazer uma festa de despedida quando vocês me enviassem para a Judéia. Esse era o plano. Agora vocês me acusam de ser descuidado com minhas promessas, porque o plano não se cumpriu. Acham que tenho 2 palavras, um sim volúvel no momento e um não volúvel no minuto seguinte? Pois bem, vocês estão errados. Tento ser tão verdadeiro com minha palavra quanto Deus é com a dele. Nossa palavra a vocês não foi um sim descuidado, anulado por um não indiferente. Como poderia ser? Quando Silas, Timóteo e eu proclamamos o Filho de Deus entre vocês, vocês tiveram de escolher entre um sim e um não? Por acaso não foi um sim claro e seguro? Seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Deus nos afirma, certificando-nos em Cristo, pondo seu sim dentro de nós. Pelo seu Espírito, Ele nos marcou com sua eterna garantia, um início certo para o que Ele está disposto a realizar. Pois bem, vocês estão preparados para saber a verdadeira razão por que não os visitei em Corinto? Tendo Deus por testemunha, o único motivo foi que eu quis poupar vocês da dor. Foi por causa da minha consideração por vocês. Não fui indiferente nem manipulador. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé. Não nos comportamos como inspetores, e sim como companheiros, trabalhando com vocês num ambiente de alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. Capítulo 2. Por causa disso, decidiram fazer outra visita, pois poderia ser dolorosa para vocês e para mim. Se minha presença de algum modo fosse constrangedora para vocês, como poderiam espontaneamente me saudar e animar? Por essa razão escrevi uma carta em Virgínia, para não perder tempo desapontando os amigos que eu esperava que me saudassem. Enquanto escrevo, estou convencido de que foi melhor para mim e para vocês. O tempo passava e já foi doloroso demais escrever a carta. O pergaminho tinha mais lágrimas que tinta. Mas não escrevi para causar sofrimento, e sim para que vocês soubessem quanto me preocupo. De fato, era mais que preocupação. Foi para mostrar quanto amo vocês. Agora, com respeito àquele que começou tudo isso e provocou toda essa dor, quero que saibam que, na ocasião, não fui o único ofendido, mas também todos vocês, com algumas exceções. Assim, não quero, estando aí, mostrar-me muito severo, porque a maioria de vocês concordarem como disciplina é suficiente. É hora de perdoar esse homem e ajudá-lo a se erguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele acabará se afogando nessa culpa. Meu conselho agora é derramar amor.
propósito da minha carta não é exigir a punição do ofensor, mas levar vocês a se responsabilizarem pela saúde da igreja. Se vocês o perdoarem, eu também o perdoo. Não pensem que estou levando uma lista de ressentimentos pessoais. O fato é que estou me juntando ao ato de perdão de vocês, assim como Cristo faz conosco. Afinal, não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados. Quando cheguei a Troade para proclamar a mensagem do Messias, senti plena abertura. Deus havia escancarado a porta, mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês. Por isso não consegui relaxar. Preocupado, fui para Macedônia à procura de Tito e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês. E consegui, graças a Deus. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar num desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, Ele traz o conhecimento de Cristo. Aonde quer que vamos, o povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto. Não adulteramos a palavra de Deus e não a pomos à venda. Olha aí, o que acontece na maioria das igrejas hoje, aí chamada igreja, né? Porque quando Paulo fala de igreja, a mentalidade do ser humano, por isso que as religiões é uma maneira de manipular as pessoas e enganar elas. Porque a mentalidade do ser humano foi conduzida a acreditar que igreja é um prédio, ou uma denominação, ou uma religião. Igreja é o corpo de Cristo. Não tem nada a ver com prédio, com denominação, com religião, irmãos. Igreja é o conjunto de pessoas que são salvas, que crê na morte e ressurreição de Cristo, e Ele acrescenta ao seu corpo, que forma a igreja. É só ler Colossenses, Efésios, que fala isso. Está em Efésios. Você vai negar o que está escrito na Bíblia? Então você não é cristão, porque se você tirar alguma coisa de lá, Jesus falou em Apocalipse, quem tirar, Jesus não é Deus, né? Cristo falou, né? Se tirar ou acrescentar, vai dar conta a Deus. Então você tem que crer em toda a palavra. Então lá fala o que é o corpo de Cristo, que é o templo de Cristo, de Deus somos nós. E qual outra coisa que ia falar? Em Colossenses fala, não só Colossenses, leia a carta de Filemão também fala isso. A igreja que está na casa do fulano. Como que um prédio vai caber na casa de uma pessoa, dentro da casa da pessoa? A igreja que ele se refere que está na casa do fulano são as pessoas que creem em Jesus. É isso que é a igreja, entendeu? Falamos o que recebemos diretamente de Deus e o fazemos da maneira mais honesta possível. Capítulo 3. Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O que ele quer dizer que a vida de vocês é uma carta? O próprio Deus escreveu a lei no nosso coração. É o Espírito Santo, é a palavra. Então quando você obedece, é a sua conduta que é uma carta. Tipo, você vai ser uma pessoa justa, paciente, vai ter amor, vai respeitar os outros, vai ser compassivo, caridoso com as pessoas, vai ajudar os outros a fazer boas obras. Isso é uma carta. Aí os outros vão ver a sua conduta, entendeu? Vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa de Deus. Isso aí escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas. E nós a publicamos. Não poderíamos estar mais seguros de que você
vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. Como diz que Deus escreveu a carta, que ninguém pode ter escrito, Deus usou os profetas para escrever, certo? Entendam. Ela foi escrita por homens, mas por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então Deus olha dentro de cada um. Ele escolhe a pessoa certa para escrever a palavra dele, que sabia que a pessoa não ia adulterar. Entendeu? A pessoa que escreveu a profecia na língua original, que é o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego. Então essas são as línguas original. Depois veio as traduções. Aí teve alguns erros de traduções aqui e ali, mas nada que alterasse a Bíblia como toda, tá? Foi pequenos erros que não interfere muita coisa em nada, né? E se você ler com atenção a Bíblia, você vai ver que tem alguns erros ali de tradução, mas não é nada que te tire do caminho da salvação e nem que leve você para o caminho errado, entendeu? É só você ter o Espírito Santo que você consegue enxergar isso. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando o seu espírito. Então, foi escrito em sintonia. Presta atenção nisso aqui, hein? Com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma cerimônia de inauguração deslumbrante. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante quanto o dia, ainda que se desvanecesse muito rapidamente. E o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se pode encarar o sol. Quão mais deslumbrante, então, será o governo do Espírito vivo? Se o governo da condenação foi impressionante, que dizer do governo da afirmação? O antigo governo, que tanto brilhava, pareceria escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou, quanto mais o deslumbrante governo que durará toda a eternidade. Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco, tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não percebem agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu, a fim de que eles possam ver por si mesmos que não há nada lá. No entanto, quando eles se voltam para Deus como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela, à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Irmãos, entenda isso aqui, hein? É profundo. Porque assim, o que ele quer dizer ali, que não foi escrito em papel e tinta, não quer dizer que a Bíblia, a gente não tem que ler ela, tá? Ele está querendo dizer, para bom entendedor, que é assim, lá na lei do Antigo Testamento, Deus deu a leis que o homem tinha que obedecer, escrita em pedra. Depois veio o papiro, escreveu em tinta, escreveu em papel, que é a Bíblia, né? Depois foi feito em livro, mas antes era em papiro, né? Que não tinha ainda não tinha feito os livros. Aí fizeram os livros, que é a Bíblia Sagrada que a gente tem hoje. O que ele quer dizer que não foi escrito em tinta e papel? Quer dizer assim, porque a palavra de Deus, ela não é só uma palavra escrita em tinta e papel. Ela não é só isso, ela tem poder.
E ela é espiritual. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, o Espírito, e você entrega a vida para Jesus, o Espírito vem morar em você. E aquelas palavras que está escrito na Bíblia, em tinta e papel, ela entra dentro de você, porque ela é viva. Ela penetra, como diz o Salmo, até as juntas e medulas, para... e na alma, a profundeza da alma, para discernir a intenção do coração e do Espírito. Então, essa palavra começa a ter vida em você. Então, ela é escrita no seu coração. E aí logo após vai ter um versículo que vai falar assim, ó: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas quando ele fala com a letra, olha o contexto, ó, ele estava falando da lei de Moisés. Ali é o contexto, para você entender tudo. Não pode pegar e fazer igual daquela religião lá da congregação cristã que fala assim: irmão, você não pode ler muito a Bíblia porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Seria trágico, seria cômico se não fosse trágico isso daí, gente. Se o próprio Jesus, então Jesus está se contradizendo, porque ele fala lá nos evangelhos: examinai as escrituras porque saber ter nela a vida eterna. E agora aqui ele fala, esses religiosos falam: não pode ler muito a Bíblia porque a letra mata. Mas o que ele está querendo dizer que a letra mata? A letra da lei do Antigo Testamento. Porque a lei apontava que a gente era pecador. Para isso serviu a lei e o Antigo Testamento que foi escrito. Não foi, ele não podia salvar, a lei não pode nos salvar. Quem pode nos salvar é a misericórdia e a graça de Deus, que foi escrito na nova aliança, que é a aliança da graça, o evangelho da graça de Deus, entendeu? Então, o que acontece? Quando ele fala a letra mata, a letra que foi escrita por Deus através de Moisés na pedra, porque aquela lei ali, ela estava pondo os 10 mandamentos, na verdade era para apontar para Cristo, porque ia vir ainda, Cristo ainda não tinha vindo, para apontar porque era mais excelente. E a lei foi uma figura. A lei, ela não podia salvar porque ela te condenava. Ela mostrava que você era pecador e não podia cumprir a lei. Que um dia ia vir um que ia cumprir a lei no seu lugar, que era Jesus, que era Cristo. Que foi, né? Porque ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Aí, o que acontece? Ele está falando que a letra do Antigo Testamento mata. Porque ela nos leva à morte, porque o pecado é a morte, certo? Mas o Espírito de vida, que é os Evangelhos Nova Aliança, vivifica. Que é a palavra dos Evangelhos que nos dá vida, é o Evangelho da graça, entendeu? É isso que ele quer dizer ali. Estou falando assim porque as pessoas distorcem a Bíblia para enganar a gente, entendeu? Não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Quem faz isso? Quem manipula, quem distorce a palavra de Deus, quem finge. Quem Jesus falou que era hipócrita no tempo dele? Sacerdotes religiosos. E hoje é um círculo, é a mesma coisa. Quem é que fica julgando os outros como se eles fossem perfeitos, em vez de apontar Cristo e falar: Jesus te perdoa, vem para Jesus. Você tem que apontar para Cristo, para a pessoa. Jesus te perdoa, irmão, Ele te ama. Vem para Cristo, é Ele que vai mudar você, não é você pela sua força. É o Espírito Santo que vai te capacitar, não é você. Entendeu? Se você for esperar você mudar de vida por força própria, você nunca vai para Deus, porque você não consegue. Você tem que entregar a vida para Deus do jeito que você está, com todas as suas misérias, com todos os seus pecados, e Deus é que vai limpar os seus pecados. Se você acredita e tem fé, Ele vai te fazer isso. É assim que prega o Evangelho. Não tem nada a ver. Não, irmão, venha já, aceite Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim que prega o Evangelho. Lógico que se a pessoa não aceitar, ela vai se autocondenar e vai parar lá. Mas você não pode pregar o Evangelho assim, senão você assusta a pessoa. Você tem que apresentar Cristo e dizer que Ele ama a pessoa, que Ele pode mudar a vida dela, pode dar uma vida de verdade, entendeu? É isso, é assim que prega o Evangelho. Tudo o que fazemos e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos. Não.
É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado. Olha lá, E se recusam a dar a mensagem a devida atenção. eu fiz um vídeo, irmãos, sobre isso. Eu falei assim, ó, muitos cristãos, tá aí postado aí, quem quiser busque. Alguns cristãos que se dizem cristão pode estar no caminho errado e não sabe. E aí, ó, o que ele falou aí agora, ó, o apóstolo Paulo. Aí, ó. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade. E aqui, mais adiante, ele vai falar quem são esses. Ó, leia o contexto, não tire do versículo. Não tire o versículo do seu contexto. Leia a história toda, escute toda. Ele vai falar que são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Quem são esses? Religiosos. Aí você mata a charada. Aí você esse é o homem de Deus. É o homem de Deus, rapaz. Nem todo, diz a carta de João, que se diz de Deus é de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Provai os espíritos para ver se o espírito vem de Deus, irmãos. Que muitos falsos profetas têm se levantado no mundo e muitos falsos Cristo. Aí, ó, tá aí. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembre-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, Sobre Jesus. Senhor. Todos nós somos mensageiros. A Bíblia, ela foi escrita para nós, mas ela fala de Jesus. Fala que a gente vai ser salvo por meio dele. Jesus, por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. Tudo belo e deslumbrante. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Isso aqui que ele está falando significa o quê? Tem uma passagem que, em outras cartas que fala assim, acho que é na carta de Pedro. Fala assim, ó, se perseguir a gente e perseguir Jesus, vão perseguir a nós. Se o mundo vos odiar, Jesus falou, isso não está em Pedro, tá nos evangelhos, tá? Depois eu vou citar Pedro. Se o mundo vos odiais, primeiro odiou a mim, Jesus falando, tá? Por isso, regozijais. Regozijais quer dizer alegrai-vos. Aí Pedro fala, né? Se você passar por aflição, por perseguição, por zombaria, por escárnio, regozijai, alegrai-vos, porque isso significa que você está no caminho certo. A glória de Deus resplandece sobre nós. Se você passar por isso, por essas coisas, irmãos, alegrai-vos, porque é a glória de Deus sobre vocês. Porque isso aconteceu a Jesus. E quem seguir Jesus e as outras pessoas que estão nas trevas, que não seguem a Deus, que não andam no caminho de Deus, ela vai perseguir a gente, vai zombar, vai escarnecer, vai cometer injustiça, vai caluniar a gente, vai ter tudo isso. Os cristãos, desde os tempos de Jesus, passaram por tudo isso. E até o final dos tempos, todo tipo de cristão vai passar. O cristão que não passa por isso, então ele não é cristão verdadeiro. Entendeu? Porque é aqueles lá que corre atrás de teologia da prosperidade, né? Que as igrejas pregam aí, isso que oferece ao diabo, dinheiro fácil. Né? Tem várias formas de ganhar dinheiro fácil no mundo que o diabo nos oferece, né? Então, né, aí cada um escolhe o caminho, né? Vai na igreja só para buscar prosperidade financeira. Ele não vai querer aprender de Jesus, andar, obedecer sua palavra. Ele quer que Deus abençoe. Mas isso aí quem dá é o diabo, não é Deus. Eles pensam que é Deus. Aqui ó, eu consegui porque
de fácil. O que vem fácil vai fácil, irmãos. Deus, ele nos abençoa assim, tem pequenas bênçãos que ele nos dá. As bênçãos espirituais, quando a gente crê em Jesus, a gente já tem todas elas, que são os dons. Aí as bênçãos terrenas a gente vai ter, pra gente conquistar, primeiro Deus tem que provar a nossa fé e provar que a gente é merecedor daquela bênção. Tipo assim, pela fé, não merecedor pelas nossas obras. Então ele vai provar se a sua fé... vai provar sua paciência para receber no tempo que Deus dá. Deus vai fazer o processo de preparação. Por exemplo, se você não estiver preparado para ter um relacionamento com uma cônjuge, Deus não vai te dar uma cônjuge, uma companheira, porque você não vai saber lidar com a relação. Então ele precisa te preparar, te capacitar para você chegar nesse ponto de receber essa bênção, ou uma cônjuge, ou um cônjuge, ou um marido, né? Para se for mulher. É a mesma coisa a bênção financeira. Como que Deus vai te dar riqueza se você não souber lidar com a riqueza e poder desviar você? Deus te abençoou com riqueza, daqui a pouco você esquece de Deus, que foi Deus que te deu, e acabou, e começa a gastar dinheiro com coisa errada. Então você não está preparado. Deus só dá bênçãos grandes a quem está preparado. Entendeu? Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, criei, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe opera para o progresso de vocês. Você crê que você vai ressuscitar, irmãos? Para a glória de Deus. Vocês crerem? Mais e mais que Deus vai nos ressuscitar? Mais e mais pessoas. Eu creio. Mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. As eternas, coisas eternas. Reino milenial de Cristo. Quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição do céu, feito por corpo glorificado, mãos humanas. E nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. O desejo de mudar às vezes é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com uma estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade. Nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração, para que nunca desejemos menos que o céu. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal, e o que desejamos fazer, a despeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independentemente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Essa expectativa nos manterá vigilantes. Podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos um dia terão de enfrentar um julgamento. Daí a urgência em exortarmos todos a que se preparem para estar na presença de Deus. Só Deus sabe quanto nos dedicamos a isso.
Mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com a questão. Não dizemos isso com a intenção de parecermos bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentiriam bem, orgulhosos até, por saber que estamos do seu lado e que não somos simpáticos apenas na presença de vocês, como o fazem alguns. Se eu agir loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agir de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Nossa decisão firme é trabalhar com base nesta premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um fosse também incluído em sua vida, uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabe. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo, mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo, eu respondo. Deus o considerou culpado. Ele que nunca fez nada errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Capítulo 6. Irmãos, parar o vídeo por aqui e começar a segunda parte, tá? Ele morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos, tá? Ele morreu por todos os seres humanos, mas não vão ser salvos porque a pessoa não quer aceitar Jesus. Tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, ou não acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Porque João fala, quem tem o filho tem o pai, quem não tem o filho não tem o pai. Então não vai ser aceito pelo pai, porque para chegar ao pai você precisa do filho, entendeu? Você só chega a Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Tá bom? Então compartilhe o vídeo, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e deixa o like quem se gostaram, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fui!